Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras de Química. E hoje eu tenho o privilégio e um orgulho muito grande de entrevistar meu grande amigo e estupendo professor de português. Vou ver se o nome está certinho aí, na minha pronúncia. Tá. Professor Ieso Osawa Ribeiro. Opa, certinho. Certinho? E eu tive pensando, esse nome Osawa, do japonês, que eu já tive muitos alunos japoneses. O O é grande e o Sawa é vale. Meu Deus, ele sabe tudo, é isso. E o Ribeiro tem a ver que também está passando, né? Tem o rio correndo, legal. É incrível, é exatamente. Mas querido Ieso, seja super bem-vindo. Obrigado. Gostaria que você falasse um pouco de sua história. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite aqui, Giba. E eu sei que passou pela sua cabeça em algum momento que eu poderia declinar de vir aqui. Jamais, né? Nunca deixaria de atender a um pedido, a um convite seu. Dada a pessoa que você é, sempre solícita com todo mundo, ajudando todo mundo. E jamais eu deixaria de estar aqui com você, desejando desde já que esse programa vá muito longe, que você faça muito sucesso aí com o ANTA e com as suas entrevistas. Bom, eu sou um professor de língua portuguesa, que trabalho aqui em Curitiba desde 2001, né? Nasci no interior de São Paulo, numa cidade Registro, que fica a 208 quilômetros daqui de Curitiba e fica a 189 quilômetros de São Paulo. Fica bem no meio do caminho. Quem vai de Curitiba a São Paulo ou vem de lá para cá, passa inevitavelmente por Registro. Ali eu fiquei até os 17 anos, 16 anos. Depois eu fui estudar em São Paulo. Então, de 87 até 2000, eu fiquei em São Paulo. Então, eu tenho três bases na minha vida, assim, né? As raízes, a infância e a adolescência em Registro, no interior. Aquela infância e aquela adolescência de interior nos anos 80. Muito legal, né? Jogar bola na rua até as 11 horas, andar de bicicleta, enfim, assim, uma infância boa mesmo. Depois, a vida profissional iniciada e a vida estudantil em São Paulo. Estudei na Universidade de São Paulo, me formei lá. Comecei a vida profissional em São Paulo. E aí, em 2000, veio o convite para trabalhar aqui, no curso aqui em Curitiba. Então, são 3 fases. Em Registro, em São Paulo e desde 2001 aqui legal. Em Curitiba. Né? Que bacana. E uma outra coisa, você sempre ministrou, porque eu fico com essa ideia, você é muito carinhoso, muito competente com os alunos em termos de redação. E a redação dá muito trabalho. Mas eu sei também que você já ministrou, se não me engano, aula de gramática e até literatura? Na verdade, assim, as coisas vão indo, né, Giba? Contingências, circunstâncias, a gente vai se encaixando. Eu comecei com redação e literatura, isso em São Paulo. Eu dava aula de literatura no Colégio Bandeirantes. Que e redação, é um colégio, né? É um colégio assim, respeitado em São Paulo, né? No Colégio Brasil e Europa também, né? Que era no Itaim Bibi, e dava redação no cursinho. Sim. Então, redação e literatura. Que era muito gostoso, porque aí não é como a gramática, com a qual eu trabalho hoje no cursinho. Super bem. A gramática é uma coisa mais regradona mesmo, né? E a redação e a literatura permitem que você converse, que você traga isso e aquilo, então com mais facilidade. Aí eu fiquei trabalhando durante muito tempo com redação e literatura. Um dia o Platão, esse sim um mestre dos mestres do português. Eu tive o privilégio de dar aula com ele lá em São Paulo. Exatamente, o Francisco Savioli Platão, né? O Platão Savioli. E também o Ivan, né? O Ivan Teixeira, que era professor de literatura, né? Com quem a gente trabalhou depois, né? O Platão me convidou para assistir algumas reuniões da turma de gramática, porque eu trabalhava com redação, né? E aí ele me convidou para assistir algumas reuniões do pessoal da gramática. E aí fui acompanhando aquelas reuniões, apareceu o convite lá, e eu comecei a trabalhar no cursinho com redação. Isso em São Paulo? Isso. E gramática, lá. Quando apareceu o convite para o positivo, foi em função da gramática. Você vê como é que são as coisas, né? Eu comecei com redação e literatura, e fiquei até 2000 em redação. Mas a gramática, eu estava ali desde 1900, falar do século passado, né? 1996. E aí quando veio o convite para gramática, aqui. Eu falei, vou, né? Eu acho que foi a coisa mais acertada profissionalmente. E você sabe que essa pluralidade, né? Porque às vezes a pessoa, já me perguntaram isso várias vezes, qual parte da química que você ministra? Eu ministro todas, porque exato. Agora é lógico que tem uma que você gosta mais, né? Eu gosto mais da termoquímica, eletroquímica, cálculo estequiométrico. Mas, se a pessoa tiver a chance de aproveitar isso,
Não com tenha outros dúvida. professores, isso na vida, Na vida. abre, às vezes, outro leque, às vezes é aquela matéria que você... não gosto dessa parte. Às vezes é ali que está precisando. Exato. Então, o aluno tem que perceber isso, né? O estudante, né? Eu acho que de uma maneira geral para a vida, né, Giba? Assim, eu sempre falo para você, e acho que alguns colegas nossos sabem disso, reparam isso, no seu caso. Você é uma pessoa muito ciosa com a língua portuguesa, né? Você, por exemplo, vai escrever alguma coisa, vem, pede Não, você já me uma ajudou opinião. muito, Não, muito e muito. não ajudar, mas assim, você pede uma opinião porque você fica ali brigando, burilando com a frase, com o trabalho, porque isso é um reflexo justamente disso, né? De não ficar preso numa caixinha. Não ficar preso apenas àquilo que é a sua área ou a sua suposta competência. E eu penso bem nisso. Eu acho assim, as palavras, elas carregam uma emoção muito grande e vai passar para outras pessoas. Então, eu sou apaixonado por etimologia. De onde veio, por que que é, Eu sei. as coisas dúbias, antagônicas, tudo isso. Eu adoro entender o porquê, né? Eu sei, sabe por quê, Giba? Porque vários alunos vêm e me contam. Acontece em uma determinada aula lá, que eu não sei exatamente qual é, mas é relativamente no começo do ano, que você menciona, inclusive, dicionários de etimologia, porque você Sim, conhece, né? Então, eles vêm perguntar se eu conheço o dicionário que o Giba mencionou na sala de aula. Eu falo, o Giba está lá, que gosta, E né? não custa, sabe isso? A gente vai atrás, pega uma palavra átomo, não, tomo, divisão. Começou com a ideia de indivisível. Depois, sabe, todas essas coisas que estão ligadas na química estão ligadas no nosso mundo. Eu acho o português a matéria mais importante. Eu sempre falo isso, porque se a pessoa não tiver o conhecimento da língua, fica difícil, né? Eu acho que são aquelas duas linguagens fundamentais, né? Alguns diriam 3 até. A linguagem da língua natural, do idioma em que a gente cresce, né? Com o qual a gente nasce, vive, convive e cresce. O idioma, a língua, a matemática e a música. E a música, olha, e a arte, né? Quer dizer, se você não conjugar essas 3 linguagens bem, acontece o que a gente viu agora há pouco, né? Infelizmente, nos resultados do PISA. Você viu o Brasil lá, Sim. 60ª colocação, 65ª colocação. Tem muito a ver, eu acho, Giba, com isso que a gente está falando aqui, de repente, as pessoas cada vez mais ficarem presas apenas a uma área, a uma caixinha. Específica, né? Exatamente. E acho que aquilo já é suficiente. E a gente vê, né? A gente que dá aula há muito tempo, observa a mudança do perfil das coisas, das exigências, da competitividade entre aqueles que são bons alunos, né? Alunos que estudam, que aproveitaram essas oportunidades, por exemplo. E se a pessoa ficar realmente muito bitolada, é uma dificuldade lá para frente, eu acho que para a vida, na verdade. Para a vida, não é para um vestibular, é para a vida. É verdade. E, Ezo, olha só, qual a grande dificuldade? Até separei umas perguntinhas para você ficar bravo, você me avisa. Não vá. Qual a grande dificuldade que o estudante se defronta numa prova de redação? A prova de redação? Ou seja, antes de falar do preparo, a grande dificuldade, porque tem toda a história de cada um que é as histórias são diferentes para cada estudante, né? Mas que você que ministra, por exemplo, você já percebe no início, como vai começar a dar uma aula de redação, a turma de redação, você já percebe essa heterogeneidade e qual a grande dificuldade que eles têm? E no tempo que passou, desde que você começou a dar aula, se mudou muito no nosso país? Olha, Giba, bom... assim, muita coisa, né, que eu estou perguntando. Mas assim, vamos organizar. Vamos por ordem, então. Primeiro, acho que é uma dificuldade geral de professor, né? A gente vai vendo essas transformações e vai vendo que o estudante... Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu vejo isso assim. Há muita solicitação. Tem 1000 coisas mais interessantes do que ficar ali, dentro de uma sala de aula, ouvindo, às vezes, aquilo que eles julgam desimportante. Então, tem muita solicitação externa. Então, é preciso saber negociar com esse sem fim de solicitações, né? De exigências, de coisas aparentemente mais interessantes, mais legais, que são muitas vezes. Essa é uma dificuldade geral. Para todo mundo que dá aula, a gente vê isso. Agora, especificamente, além disso, no caso da redação, a disciplina de redação tem um componente que é assim, ó. Se ele não souber química, ele faz o exercício, erra, vai ver a correção, vê o gabarito, ele se conforma, ele tenta estudar melhor e tudo bem. Mas ele não precisa entregar semanalmente para o professor uma lista de exercícios
para que o professor testemunhe a dificuldade dele. E o aprendizado. Né? O aprendizado. Em redação, toda semana, pegando a questão da heterogeneidade. O bom aluno, o aluno com dificuldade, o péssimo aluno, aquele que não tem base alguma, por exemplo, que não quer nada com nada, eventualmente, eles entregam uma folha em que eles supostamente escreveram o texto, né, o melhor possível. E aí vem uma correção. Isso acaba com o aluno. A redação tem esse componente aí que é terrível, porque toda semana existe ali, né, um retorno que pode muitas vezes sim desestimular. E a pessoa pode ficar até não querer mais assistir aula de redação. Você lembra? Isso aí é incrível quando a pessoa se sente chocada. Assim? Eu sou bom pra caramba na minha cidade. Como é que deram uma nota ruim aqui? Eu nunca esqueço que você me dava um exemplo de um aluno que fazia pergunta, acho que na turma do ITA, inclusive, sim, não sim. era? E ele Que era um aluno que tinha dificuldade e não tinha medo de perguntar. De perguntar. Não era uma coisa assim? Sim. Porque, assim, se a pessoa realmente se fechar na redação... Não vai, né? Não vai. Só que o problema é ela precisa escrever. Tá? E para escrever, o exercício básico, né, a matéria-prima, são duas, são matérias-primas. É a escrita, que é o produto ali final, antecedida de uma visão de mundo. E leitura também, né? A leitura está nesse pacote da visão de teatro, mundo. pode estar em um monte de coisa. A curiosidade, né, Giba? Eu acho assim, ó, o fato de a pessoa ser curiosa, pode ser que não seja pela leitura, mas pode ser na música. Sim, sim. Pode ser num determinado ramo de arte específico. Enfim, curiosa para alguma coisa. Porque a curiosidade acaba movendo. Lógico que se você tiver um estofo desde casa que te ajude nesse sentido, se você tiver uma escola que te ajude nesse sentido, facilita a vida. Muito, bom, né? Assim, eu vou falar porque eu conheço, tá? Então... Você teve uma formação, que foi uma formação do ponto de vista das oportunidades, concorda? Tanto em humanas, né, quanto exato. Então, nesse sentido, principalmente humanas. Foi privilegiada, não foi? Foi. E você aproveitou. Sim, e até hoje eu procuro ouvir músicas, lembrar de tudo que eu aprendi dos grandes artistas que eu tive o privilégio de conviver e tal, né? Então, o seu colégio tinha teatro para os alunos? Sim, teatro, educação musical. Lógico que educação artística, a mulher que é uma estupenda artista, tudo isso, né? E era para todo mundo. Era para todo mundo. Você teve aula de teatro com um ator, né? Não foi? Sim, o Luiz Carlos Arutin. Luiz Carlos Arutin. Infelizmente faleceu lá com incêndio no Rio. Do Menino Maluquinho? Na Artes Plásticas tinha o Babinski. Poxa, mas muita gente, sabe, Ezo? E essa diversidade, assim... Você vai vendo que tem tantas coisas boas e bonitas que a gente pode direcionar na vida e se dar bem. Mas, em cima da redação, queria falar mais uma coisa específica. Então, eu vou fechar o raciocínio, então. Se a pessoa for curiosa, se ela for atrás das coisas, pela curiosidade, num mundo que disponibiliza informação para todo mundo, muito mais fácil hoje, né? Você clica ali e você encontra o que você queira. Isso facilita a vida na redação. Porque o grande problema, se você, né, perguntou para fechar a questão, o grande problema, na verdade, é assim a maneira mais crua com que o jovem chega para enfrentar um tema de redação, uma proposta de redação. Então, muitas vezes, a gente observa ali, no comecinho do ano já, com 2 aulas. Isso é legal para vocês, hein, pessoal, saber. Aqui no curso, eu trabalho com a redação na turma do ITA. Então, é uma turma de exatas, né? Vocês têm ali 60 alunos de exatas, que naturalmente, mas não é assim... Tem exceção para caramba, mas assim, naturalmente, eles se afastam das humanas. Você começa o ano com 2 semanas, 2 textos entregues, você já sabe o seguinte: esse aqui já leu alguma coisa, esse não leu, esse tem sérios problemas formais, gramaticais, esse aqui aprendeu a fazer uma redação do estilo forma. Técnica. Técnica, isso. Exatamente. Aliás, esse é um problema seríssimo que os professores de redação enfrentam hoje. Porque há muita disponibilidade de fórmulas e formas para a redação. Então, a pessoa faz praticamente a mesma redação em vários momentos e vários temas distintos. Tá? Então, uma dificuldade seria justamente esse aspecto mais cru. O aluno, muitas vezes, ele chega e a gente percebe, o caminho vai ser longo, né? Por outro lado, para alguns você olha e sabe, aqui
será pouco o trabalho, né? Aqui a questão é lapidar. E só que está todo mundo na mesma sala, né? Então você precisa dar atenção para todo mundo, às vezes para esse de uma maneira mais específica aqui, para aquele de uma maneira mais específica ali. Só dar um dado para você. Hoje saiu a lista com notas, né, dos aprovados no IME. Instituto Militar de Engenharia. Isso, lá no Rio de Janeiro. Dos 7, 8 alunos que foram aqui nossos aprovados, 5, no comecinho do ano, 5, no começo do ano, já davam mostras do seguinte: se eles dependerem de redação, eles não vão ter problema. Porque assim, a redação era alguma coisa que os ajudava. E realmente acabou ajudando também. E são desses 8, desses 7, 8, 5 tinham um texto assim muito tranquilo. E só vieram confirmando ao longo do ano. Os outros 2 ou 3 precisavam de maior trabalho e conseguiram. Porque realmente é uma questão de sentar e tentar quebrar um pouco, né, essa formatação, porque esse é um grande problema. Né? E isso, você sabe que eu mexo sempre com humor, né? O ANTA, eu falei inclusive isso para o Matheus também, estava conversando sobre isso, que um dos adesivos do ANTA é Ogiba, fazendo a voz do ANTA aqui, não estou entendendo nada. E eu acompanho os alunos, que eu converso muito com os alunos no corredor, sempre procuro, eu gosto de gente, gosto de conversar. E eles falavam, nossa, eu escrevia tão mal, Giba, eu estou tão bem na redação. E aí vem outro adesivo. Peguei o esquema, agora vai. Ah, sim, famoso. Agora vai. Que é uma das maiores alegrias que o estudante tem, não só em redação, em matemática, física. Sim. A hora que você fala, puxa, então é isso. Eles falam bem assim para mim, eu jamais imaginei que era isso. Eu jamais imaginei que eu poderia escrever tão bem. Né? E tem os que sempre escreveram bem. Porque aprender é uma coisa bonita, né? Quando a pessoa percebe que ela está começando a entender, que ela está começando a aprender, não apreender, se bem que pode ser apreender também, né? Essas palavras, né? Você gosta de brincar com isso, né? Quando a pessoa começa a perceber que ela está aprendendo, esse é um momento bonito mesmo. Agora, veja, eu acho que no curso ali a gente é muito bem calçado na redação, né? Porque tem o Gabriel, tem os professores da assistência, Fábio, todos, da correção, que fazem esse trabalho mesmo, né? O meu trabalho específico no curso é com a turma do ITA, mas a preparação para a federal e para os outros vestibulares, a gente observa assim que há todas as condições realmente de que, se a pessoa quiser, acontece isso que você falou. É o foco, né? O cara fala, eu quero isso, eu vou atrás exatamente disso. Bom, você vê isso em quantas e quantas pessoas que chegam ali muitas vezes distanciadas da química. Sim. Mas aprendem a gostar. Você falou aí, gosta muito de gente, né? Você é um professor que imediatamente ali chama a atenção dos alunos e consegue E a química cativar. tem a ver com esse lance da linguagem, porque é específica, a molécula, átomo, tudo. É uma outra linguagem. Por isso que eles têm, às vezes, aversão pela química. Você vai numa loja, você vai no shopping, você vai jogar futebol. Você dá aula do quê, professor? Eu falo de química. Putz, química? Isso. Meu Deus, como é que eu vou entender aquelas fórmulas e tal? Que é o início. Por isso que o curso se preocupa com aula de nivelamento, sabe? A gente tem que ter humildade e dar chance para o cara se desenvolver. Mas a alegria vai passar para os filhos, vai passar por um monte de gente no trabalho. Né? Você que é cuidadoso com a língua, né? Portuguesa, com o idioma, você deve se ressentir bastante da dificuldade que os alunos têm, muitas vezes, de resolver questões. Eu ouço isso de colegas de matemática, por exemplo. Sim. O problema não é o conhecimento específico, né? Mas é entender o enunciado, não é verdade? Sim, Ieso, direto. E você quer ver um exemplo, Ieso? Eu acho interessante, por exemplo, você fala encerrar. Você pergunta para eles assim, o verbo encerrar, o que é? Ele fala, é acabar, terminar, findar, extinguir, debelar. Tá. Aí eu falo para você assim, eu tenho um frasco aqui de vidro, aqui é de plástico, mas se fosse de vidro, e eu coloco 200 gramas de gás amônia e tampo. 200 gramas? E aí eu falo assim, esse frasco encerra 200 gramas de gás amônia. O aluno que é leigo, ele vai falar, mas encerra o quê? Acabou o frasco? O que é isso? Não. E outra coisa, 200 gramas é o grama, na linguagem culta, é o grama, não é a grama. Então, bem o que você falou, às vezes a pessoa, pelo não saber o verbo encerrar, que pode ter duas conotações, né? Então, isso é muito importante perceber, né? Olha, Gil, você falou esse exemplo do encerrar agora, eu me lembro, há 2 meses, dando revisão, apareceu o verbo encerrar numa frase. Na prova de português? Apareceu na revisão que eu tinha feito, né? Que você tinha. Apareceu ali o verbo encerrar e eu perguntei
né? Se eles sabiam qual que era o sentido, Sentido. né? E a gente percebe que há quem não conheça o sentido realmente da maneira como você colocou, né? De conter. Porque assim, a frase encerra um sentido de... Agora, muito encerrou o interessante. espetáculo, acabou. Aí, assim, ó, veja, não sabia, mas está atento ali, ouviu essa informação, passou a saber, né? Não sabia até agora. Pronto, guarda mais uma que você sabe. E segue a não vida. é vergonha você é estudante, não é vergonha não saber, gente. Meu personagem foi criado em cima disso. Pergunte, é tão legal você aprender uma coisa que você não sabia. É muito bacana, né? O ANTA foi criado a partir de Disso, para dessa situação de prova. Dessa situação de prova. Não só de prova, de aula. de dar liberdade para ele perguntar na aula, né? Porque se ele não está entendendo, ele acha que é só ele que não está entendendo, ele começa a se sentir burro. Só que ele não tem nada de burrice. É a falta do conhecimento, né? Que nem você citou agora há pouco. Aprender e apreender, né? Aprender de pegar conhecimento, reter o conhecimento ou conseguir conhecimento e apreender de apreensão, né? Sim. Beleza? Então são coisas bem distintas, né? O Giba sabe, né? E acender e acender. Acender e acender é difícil para eles. É a ascensão. Não, quando eu digo para eles, não é para os alunos, né? Para todo mundo, Para na todo verdade, mundo. né? E acender a vela. Aí não tem o SC, né? Então são coisas simples, mas são tão ricas. E às vezes esse detalhe, Iso, derruba o cara na prova. Exato. Entendeu? Às vezes é uma vírgula fora do lugar, né? Ou mal interpretada. Uma palavra. Realmente, tudo isso eu acho que acaba compondo esse grande combo de dificuldade, de amadurecimento, né? Porque passam os estudantes, a gente testemunha isso ali, né? Dia a dia, né? No dia a dia, entendeu? E é uma coisa que vem, né? É numa crescente, o amadurecimento é doído, né? Amadurecer não é fácil. Ieso, mas sabe, vocês de português são excelentes. Eu canso de encontrar pessoas aí, às vezes estou no aeroporto, que agradecem, então, já ingressando em medicina, entrando em direito e tal, e eles falam, nossa, mas como eu aprendi com eles, como eu aprendi com os professores lá do curso, sabe? Poxa, isso aí é uma coisa que deve dar um bem-estar para você do trabalho cumprido, né? E você sente isso, eu vejo lá. Pessoal... Giba, eu sou bicho do mato, você sabe. Eu vim aqui quase amarrado, vai. Mas assim, então... você está por aí sempre. Então, se você ouve os alunos, eu acredito, mas eu acho que você deve ouvir muito em relação a tudo que você fez né? Jesus, por favor. Né? Mas assim... porque como eu gosto de legal. gente, eu procuro interagir. E olha só, como é que você lida quando você percebe tanta heterogeneidade assim? Porque você tem que separar o tempo, porque é difícil, você tem alunos de todos os tipos, tem alunos fraquíssimos naquele conteúdo, não estou falando fraco de ser burro, nada disso, gente. Nunca ouviu falar em redação. Sim. Sabe, acontece. Eu acho esse o grande mérito também do Positivo, sabe? De conseguir resgatar todo esse tipo. Porque você dá aula para só pessoas boas é uma coisa. Eu estou falando boas com conhecimento específico naquela matéria. Exato. De rendimento, de rendimento em prova. Isso, de rendimento em prova. Rendimento em prova. Agora, você ter essa diversidade, pessoas de todos os naipes aí, né? E você ter que trazer para o conhecimento. Eu acho que é um pouco do trabalho do professor mesmo, né? Saber tentar equacionar essas diferenças. E lógico, quando você trabalha no curso pré-vestibular, o tipo de exigência de tempo, né, é muito diferente de você estar numa sala de aula de escola, em que você tem um planejamento muito mais longo. Ali é uma aula, um assunto, uma aula, um assunto. Mas na medida do possível, na redação acaba sendo mais fácil isso mesmo. Porque você consegue observar o material bruto que está ali, feito por ele. Então até dá realmente para dar uma olhada com mais atenção e tentar encaminhar de alguma forma, né, mais específica. Mas a grande dificuldade do curso pré-vestibular. Porque como ele é muito gigante, pelo menos felizmente aqui, né, para a gente, ele é grande, é muito heterogêneo mesmo. E vai ser assim sempre, né? Há uma diferença daquilo que a gente cita lá de trás. Começa lá embaixo, lá em casa, né? Ouvindo, pegando as coisas, sendo curioso, sabe? Cada um chega, às vezes, tendo as melhores oportunidades desperdiçadas. Mas talvez por falta de conhecimento da importância disso, né?
Sim. Quer dizer, ele não tem a mínima. Ele fala, muito para que comum. eu vou aprender isso aí? Exato. Às vezes, a pessoa vem de uma situação que seria muito mais precária, em tese, de oportunidades. Mas ela já aproveitou muito mais, você percebe, porque ela é curiosa. Né? O foco. É sempre, né? Tem o foco. Eu quero e vai dar certo, né? Bom, aí sim, aí a gente vai falar a mesma língua. Porque a experiência de dar aula para muita gente, né, ela é riquíssima, no sentido de você apreender a história de cada um. Né? Como é que é bonito ver como é que há um desenvolvimento de aprendizado mesmo. Por mais que muitas vezes as pessoas fora do ambiente de um curso pré-vestibular, né, até minimizem a importância dele. Né? Porque acham que o curso pré-vestibular é uma coisa para ser que é tudo. Fica aquela estigma, é decoreba. É isso, decoreba exatamente. Nada. Olha, bom, eu acho que aí a gente observa como é que as pessoas, depois que passam pelo curso pré-vestibular, veem, né, a importância que foi aquele período. E a valorização do curso que ele fez. Né? Exato. Não, eu sei, eu tenho certeza, Giba, que muita gente aprende a estudar ali, na hora em que ela precisa. Né? O estudo mais sincero de muitas pessoas na vida não foi nem na universidade. O estudo assim, doado mesmo, foi num curso pré-vestibular. Foi na hora em que ele não tinha nada, porque o que é o curso pré-vestibular do ponto de vista do sistema educacional? Né? Ele está entre o ensino médio e o ensino superior. Então, quando você fala, o que você faz? Bom, eu faço o ensino médio. O que você faz? Eu faço faculdade. O que você faz? Eu faço cursinho. Né? O aluno fica até assim, eu faço cursinho, como se fosse um limbo, mas não é. É um curso mesmo. Eu acho assim, cursinho uma coisa... Pejorativo. É o curso pré-vestibular. E realmente, nesse sentido, a gente é muito privilegiado, porque, não sei, você chegou a dar aula em colégio, Giba? Sim, já cheguei também. Porque a gente praticamente fez a vida profissional nos cursos pré-vestibulares, né? Que tem uma dinâmica diferente, que tem uma rotina diferente, né? Um calendário muito diferente. Então, essa heterogeneidade da sua pergunta, eu acho que é uma característica natural de um curso pré-vestibular. E a gente aprendeu a trabalhar sob essa pressão também. E né? com tempo, tudo, né? Correção de prova, correção de redação. Eu acho muito legal. Eles falam com o maior orgulho para mim. Giba, eu já fiz, sei lá, 20 redações, 30 redações. Eu estou melhorando. Eu falei, então você vai melhor também nas provas e tal. De física, química, matemática. Você está lendo bem já. É impressionante, Giba, mas tem gente que eu vi assim, me levou no final do ano uma pasta com 120 redações feitas em um ano. 120? 120. A gente saiu ali depois da aula, era a última aula, na Vicente. Eu falei só, na penúltima aula eu disse, se alguém aqui julgar que fez muita redação ao longo do ano, traga. Traga na última aula. Aí o menino foi lá, trouxe uma pasta vermelha, com 120 redações. Entendeu? A gente foi contando, depois a gente saiu da aula, vamos contar então. É impossível que alguém não melhore. Concorda? Não tem como, né? Não se tem o cara como. quer, né? Bom, faz exercício de química. Faz. Matemática, faz. Melhora. Melhora. É impossível. Tá? Só não pode largar, né? Só não pode largar. Bom, qualquer coisa que se treine, né? Qualquer coisa que seja treinada, vai ter uma diferença de efeito ao final. Você não fez piano? Sim, eu cheguei a aprender piano. Você não fez piano, cara? E eu tenho a parte musical super eu tô dando boa. risada assim, porque eu tô lembrando. É. Você não fez, quanto tempo você fez de piano? Eu fiz uns 4 a 6 anos, assim, quando eu era criança, mas eu adorava. Só que começaram a me passar música erudita, eu não queria, eu queria música popular. E aí eu fui pro esporte, entendeu? Porque eu adorava esporte também, fui seleção de handball e tal. Mas você treinava, né? Treinava como se fosse... Não é que não tinha o profissionalismo, mas treinava. Joguei vôlei no Pinheiros também. E porque com essa riqueza que o mundo tem, né, de coisas boas, sabe, eu queria fazer tudo que eu podia. Mesmo coisas que eu não gostava, eu não sou bom em pintura e tal. Mas eu gostava de ver os quadros, interpretar o porquê e tal. Aliás, Ias, eu queria falar uma coisa para você. Na parte musical, minha mãe, né, ela era muito amiga, minha mãe era médica, cientista. Sim. E muito amiga do grande compositor Paulo Vanzolini. Oh, meu Deus, O olha. Paulo Vanzolini, ele fez zoologia, era médico também Sim. da USP. E uma pessoa, na época acho que era Pinheiros que falava, né, da coisa. Mas um grande compositor, um grande compositor. E minha mãe sempre falava, filho, observe como a pessoa tem mais de um potencial.
Ele é um excelente zoólogo, né, que eles falam, mas ele é um excelente músico também, sambista, sabe? Tanto que as pessoas conhecem o Paulo Vanzolini muito mais como sambista do que como zoólogo, como professor da USP, É verdade, o cara titular. não imagina. Não imagina. Fala, o cara é boêmio. Sua mãe era amiga dele, conhecida? É, porque eles tinham reuniões de ciência juntos, então ele ficou Do conhecendo. Butantan. E ele fez uma música, talvez o pessoal que gosta de música popular, eu amo música popular, mas eu amo música erudita também, eu amo viver. O Paulo Vanzolini, ele fez uma música muito famosa, que é Ronda. Sim, A Maria Ronda. Bethânia gravou. Acho que a... Quem mais? Quem gravou antes? Acho que esse Bom, fugiu. Maria Bethânia, mas a versão famosa que eu conheço é com Márcia, Cláudia, Márcia. Essa Márcia cantora, gente, vocês precisam observar essa música. É a Ronda. E essa Márcia é a esposa, ou não sei se ainda está casada ou não, mas do Silvio Luiz, que foi um grande comentarista esportivo. O um Silvio grande Luiz, narrador? Não, o Silvio Luiz. Narrador? Narrador, sim, entendi. sim, Nadador, sim. você vê como é que é. Olha só. Silvio Luiz, que fala. Pelas barbas. Pelas barbas do profeta. Olha só. E a música, eu vou cantar só um trechinho, gostaria que vocês vissem. Essa música depois. é campeã de karaokê, né? É verdade. O Caetano gravou também. Meu Deus. Caetano Veloso. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. No meio de olhares espio em todos os bares, você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. No sonho, alegria me dá, nele você está. Ou seja, essa música eu cantava para minha mãe quando ela estava agora mais velhinha, com problema. Ela adorava, ela chorava, porque ela lembrava do passado. Eu estou falando do feminino porque essa história é a história da mulher que vai atrás do marido que é boêmio. É verdade. E ele some, ele está lá jogando. Depois, se vocês puderem, gente, escutem essa música, prestem atenção na letra. É Ronda. A gravação da Márcia foi a primeira, Maria Bethânia, Caetano Veloso gravou também. Legal esse toque, e procurem ouvir mesmo, porque o final é interessante. É interessante, né? é meio triste, por isso que eu não quis. É uma crônica, né? Uma crônica da noite paulistana. É da noite paulistana, na Avenida São João e tal. Avenida São João. É muito bonito isso, gente, vocês resgatarem o que os seus pais gostam também. Porque às vezes a pessoa só quer a música atual. É importante a música atual também, porque... E a gente estava conversando isso em off. A pessoa fala, essa música não tem qualidade. Mas, às vezes, é muito difícil você julgar a pessoa por tudo aquilo que ela vivenciou, a chance que ela teve de interagir com a parte musical no bairro, na cidadezinha dela, no colégio. E, às vezes, dentro daquilo, o cara é um gênio. Sim. Não é? Ele é um gênio, porque ele não tem tantos recursos e faz uma música maravilhosa. Agora, a gente não pode pegar e cortar, isso aí não vale nada. Eu não gosto disso, sabe? Rotular, né? É rotular. A música indígena, poxa, todas as músicas são importantes. Sim, eu acho que é uma questão também daquela velha ideia da curiosidade. Se você ficar preso apenas àquilo de que você supostamente goste e achar que aquilo é o que vai suprir e resolver o mundo, é mais complicado. Mas se você for curioso e tentar, né, petiscar aqui ou ali um outro tipo, um outro gênero, isso amplia demais. Né? Eu tenho um amigo, ele jogou handball comigo, e ele e a mulher foram fazer dança, os dois. E dançaram bem pra cá, mas dança mesmo. Não é erudita que fala, né? Dança, não dança de salão. E que também é legal pra caramba. E ele, uma vez, quando eles casaram, ele botou uma parte do Nietzsche falando... Não acreditaria num Deus que não dançasse. Que não dançasse. Quer dizer, poxa, sabe, está valorizando essa parte de arte. Então, eu acho que... E eu cheguei a falar da Tropicália para você ou não? Não. Quando eu, na verdade, foi antes do ginásio. Eu convivi com uma menina chamada Raí, o Rudá, que é o irmão dela, e Roatan. Eram três crianças, eram nossos amigos meus, amigos meus. E da minha irmã também, né? Sim. Meus amigos. E eles eram filhos, nós fomos descobrir depois, do Rogério Duprá. Rogério Duprá. Da música brasileira. Ele é um carioca, mas estava em São Paulo já. Isso em 1965, por aí. Um grande arranjador que ele uniu Gilberto Gil nos festivais, Gilberto Gil, Caetano Veloso, os Mutantes. Rita Lee no comecinho. Rita Lee no comecinho. Uma pessoa que eu tive o privilégio de dos filhos terem orgulho disso, sabe? Convivendo com eles.
Olha. Ele tocou na Orquestra de São Paulo antes e Olha. tal. Então, às vezes, a pessoa fala, poxa, como é que essas pessoas... São gente também, estamos que nem nós. Eles eram daquele colégio lá? Ou não eram? Não, eu conheci antes, Antes no outro do- antes colégio do- menor. do Eles vocacional. eram pequenininhos. Depois, o Thomas Roth também, que é um grande arranjador também, esse estava no colégio lá, o Guilherme Arantes também, no colégio vocacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda essa riqueza, porque as pessoas têm vários potenciais. Então Sim. a gente tem que ter coragem de ver a que ponto. Porque eu fico chateado, Ieso, quando a pessoa fala assim, não vou assistir mais física, não vou assistir mais química, porque é muito prolixo, muito difícil isso aí. Poxa, mas será que ela foi a fundo para ver as ferramentas que dão uma abertura para ir atrás disso, né? Aí é um pouco daquele imediatismo, né? Às vezes até da imaturidade mesmo de quem está ali, tendo de assistir a uma aula de física, de química, de português, né? As pessoas, às vezes, para que isso, né? É o tempo. Às vezes é o tempo que vai. Você chegou a pegar pessoas falando para você assim, professor, aquela soberba, né? Que vai só prejudica. Professor, eu tive pensando, na hora eu tenho muita inspiração, sabe? Então, na hora, se eu não escrever tanto, aí fizer 10 redações só no ano, mas na hora eu tiver uma inspiração, não dá para gabaritar, tirar 10? Já aconteceu de gente assim? Parecido. Tem muita Mas, gente, isso é legal. muita gente que não tem o hábito de planejar, de topicalizar, né, os itens. Você é uma pessoa que gosta de planejar as coisas. Eu gosto. Né? Você falou que dia, eu sou de exatas. Eu eu preciso colocar as coisas certinhas, né? Então, assim, na redação, um caminho mais seguro é você topicalizar, né, a sua ideia. Básico, básico, básico. Mas tem muita gente que até às vezes tem facilidade na escrita, que diz assim, com muita frequência mesmo, não, na hora sai o texto. Fala assim? Na hora sai. Fica bem simples. Na hora sai. Então, senta, baixa a cabeça e vai, e faz o texto, né? Mas também não é incomum de a gente observar que às vezes acontecem contradições, né? Ficam lacunas nessas ideias, porque assim, você vai fazendo a partir do tema que você julgou ter entendido e baixa a cabeça e vai fazendo realmente. Então, muitos alunos fazem com certa rapidez. A gente vê isso. Então agora uma pergunta de leigo nesse assunto. A pessoa tem, assim, uma parte ali que é a parte crucial ali que você... Aqui que eu tenho que compreender o que ele quer. A partir dali fica fácil. Porque, entendeu? Um título que não foi bem explicado, que a pessoa se perde e fala... e aí começa a escrever uma coisa que está totalmente fugindo do tema. Mas isso acontece com muita frequência. Isso acontece, né? Sim. Porque... Uma leitura equivocada do tema, né? Uma segmentação mal feita, um recorte mal feito do tema. Isso acontece mesmo. Mas isso é algo que se ensina a ler, né? Que se ensina a fazer. Então, porque muita gente pensa que as humanas ou que a própria redação seja uma coisa, como você falou aí, a inspiração. Deixa que vem na hora da prova, sai alguma coisa, porque eu sou obrigado a escrever. Mas planejamento ajuda, né? Sim. Assim, planejamento, o roteiro faz com que haja o termo técnico disso é projeto, né? Projeto de texto. Então, um projeto de texto, ele é mais seguro para quem vai enfrentar uma prova de redação. Acontece muito isso mesmo. Mas, como tudo, Giba, é treino. Porque, assim, até a questão do tempo. Isso é uma grande dificuldade, né? Número de linhas também. Número de linhas, tempo. Agora há pouco a gente saiu de uma prova que exige no máximo 15 linhas. Então, eles fizeram no domingo dia 3 de dezembro, eles fizeram na Federal do Paraná 3 propostas. 3 propostas em 4 horas e meia. Isso dá, em média, 1h30 para cada texto. Quem costuma treinar bastante já sabe resolver esse tempo. Agora, quem deixou para os últimos momentos, né, para as últimas semanas, fazer redação, eu vi alunos que estavam levando 2 horas para fazer um texto de 12 linhas. Isso, e qual é o tempo normalmente que vocês... Que a gente vê ali? Assim, o redondinho, 1h30. 1h30? Mais ou menos isso. Né? Agora, por que alguns conseguem fazer e sobra até um pouquinho de tempo? Porque já treinaram muito, né? Já fizeram aquilo
com tanta proficiência que conseguem resolver no tempo adequado, ao passo que outros não se dão tão constantemente diante das propostas. Então, para sentar e tentar pensar diante do tema, frente à discussão, leva mais tempo mesmo. E aí é que entra a parte também de estudos sociais, do mundo, como é que está rolando, porque quanto mais informação ele tiver e conhecimento, é mais fácil ele interagir, né? Você vê, né? É uma contradição, porque a gente tem muito mais possibilidade de informação. Ó, eu estou vendo a Lara ali operar a mesa. Querida Lara. Ela está operando a mesa. Eu queria saber fazer aquilo. Está operando, vai editar depois, essas coisas todas, né? Que em algum momento da vida dela, ela deu atenção a isso e está lá fazendo agora. E super competente. Então, isso é aplicável a qualquer coisa, concorda? A qualquer coisa. Pode ser para poder fazer um vestibular, pode ser para resolver um problema aqui técnico, pode ser para poder instalar essa parafernália toda aqui. A questão é como é que a gente pega essas informações todas que nos dão, porque se a gente tiver tempo, Giba, a gente vai num tutorial do YouTube, aprende essa desgraça toda, entendeu? E tenta fazer. Eu digo tenta porque eu já tentei, mas não deu muito certo, não. Eu vejo um moleque lá em casa que tem 12 anos, que vai para o tutorial do YouTube e resolve rapidinho. Sabe editar um vídeo ali, pá, rapidinho. Mas são muito rápidos, né? Nossa. Então, há uma informação muito disponível. Mas, ao mesmo tempo, há uma falta de filtro dessas informações. Isso aí é legal. E aí, para cair no que a gente está pensando lá, né? Porque, veja, eu tenho um mundo aqui no celular, mas para filtrar isso e fazer com que a informação filtrada resulte em alguma coisa que seja importante, no nosso caso, para escrever, né? Às vezes não é tão simples assim. Então, é inacreditável, Giba. Mas está acontecendo de o professor de redação deixar de ser propriamente um professor de redação e ensinar, né, o que seja a escrita em si, para ser um professor de informações sobre a atualidade. O que não é o caso, né? Porque a redação passa por atualidade, passa por repertório, passa por leitura, enfim, por visão de mundo. Mas não é propriamente jogar informação de qualquer maneira numa e achar redação. que está bonita, está certa a informação, eu vou bem na redação. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, tem uma contradição que precisa ser equacionada Interessante mesmo. Isso, né? Saber filtrar tudo isso. Porque a gente tem muito mais facilidade agora. Como é que a gente buscava informação e fazia trabalho escolar antes? Indo às enciclopédias, imagina. Isso. E quem tinha? Você devia ter em casa. Sim. Barça. Barça. Mirador. Larousse, meu pai comprou a Larousse. Quem tinha enciclopédias detinha, né, o monopólio de fazer trabalho escolar. Isso aí é bonito. Imagina. Era o máximo. E Enzo, falando um pouquinho agora, dando uma guinada para uma coisa que eu era apaixonado e agora ainda dá para ver. O programa do Jô Soares. Eu sei, você falou, não, Giba, não vai comentar. Não, eu quero falar porque... Eu lembro até o ano, 2006, foi isso? 2006. 2006 você foi convidado para o programa do Jô Soares, viu, pessoal? E ele vai falar um pouquinho como que foi o tratamento e o assunto, né? Eu amo futebol. Sim, eu sei que tinha a ver com isso. Você pode falar um pouquinho para eles? Sim, eu sei que você ama. Olha as cores do Anta. Bom, aquilo lá, enfim, né, foi uma circunstância de que um professor amigo nosso, o Paulo Berzotti, grande professor, brilhante professor de língua portuguesa, ele estava responsável pela edição de uma revista. Você vê como é que é, né? Havia no Brasil 2 revistas, na década de 2006 até 2012, 2 revistas de língua portuguesa. Hoje não tem nada. 2 só? 2. Não, 2. Meu Deus. Havia 2 ou 3 revistas de história. Você vê? Hoje não tem. Lógico, mudou o mercado, mudou a forma de informação, de veicular informação, né? Revista física, ela está diminuindo. Mas havia 2 revistas de língua portuguesa que discutiam língua portuguesa. E aí ele era editor de uma delas e me pediu um artigo. Você pode fazer um artigo, né, para a revista? Como ia... Sabe o que o Anta faria? Entregaria uma letra O. O artigo. Definido. Então, porque ele fala, definido, está definido. Olha só. Você vê como é que rápido, aí não está errado, né? Você é rápido, hein? Aí ele pediu um artigo, fiquei pensando, e aí haveria a Copa do Mundo, né, em 2006, na Alemanha.
E eu pensei, vou fazer um texto sobre o vocabulário que circula no universo do futebol, no interior das relações dentro do futebol. Aí fiz um textinho lá sobre isso e tal. Na época não era um assunto assim tão divulgado. E aí foi legal, porque aí alguém lá da equipe do Jô Soares teve contato, na revista saiu, né? Lá foi às bancas. Ele foi muito atencioso. Foi, ligaram em casa um dia, assim, aquelas coisas que você nunca imagina. Conta pra eles aí. Ligaram em casa, falaram, bom dia, não sei o que lá, eu sou da produção do Jô Soares. Eu falei, tá, então vai falando. E aí a pessoa falou, então, a gente leu um artigo seu na revista Língua Portuguesa, queria saber se você teria interesse de vir aqui e tal. Aí foi. E deu uma repercussão, hein? Não, foi legal, foi uma experiência legal tal, né? Mas, enfim, é uma experiência. Foi uma experiência, assim, houve essa experiência, foi muito interessante, foi legal, ele foi super atencioso. Lá nos bastidores havia uma cantora de quem você gosta, que deu para ali, trocar uma figurinha rapidinho, Alcione. Eu adoro a Alcione. Eu sei. Nossa, ela tem uma voz maravilhosa. Você fala, eu sei. Bem, E aí foi assim, super legal. Foi uma experiência legal. Foi super rápido, né? Num bate-volta daqui lá. Falar sobre essas questões dos jargões. E um dia antes você ia lá? Não. A gente saiu de manhã, a gravação começou às 5 da tarde. Era à tarde que fazia a gravação? E acabou a gravação, a gente pegou o avião de volta, né? E era Você falou dos angolanos, né? Um dos motes ali do artigo tinha a ver com... Porque o que me deu um start para o artigo foi que eu estava vendo lá a classificação da Angola. Angola classificou-se para aquela Copa. Ela nunca tinha ido, né? Não. E aí houve um grupo que tinha Portugal e Angola. E ainda tinha o Brasil, né? Então foi uma Copa do Mundo que reuniu 3 países que falavam língua portuguesa. Isso nunca Olha que legal. Nunca tinha acontecido isso antes. Né? Que legal, eu não cheguei a pensar. Portugal e Angola, você imagina, no mesmo grupo. Você vê que situação, né? E o pessoal que está em casa, a Itália foi campeã em 2006. Foi campeã, né? Foi campeã nos pênaltis, não? Acho que foi. Acho que foi campeã nos pênaltis. Não sei se foi nos pênaltis. Agora você... acho que foi campeã nos pênaltis, né? Contra a França, não foi? A cabeçada do Zidane. Foi essa de 2006, Acho que é essa aí mesmo. Eu acho que foi essa aí. Né? Foi a Itália. E aí o texto era sobre isso, sobre aquelas gírias, jargões, expressões que ficam no futebol e que vão se modificando também com o tempo. Né? Porque a gente falava... Eu lembro do meu avô falando corner para escanteio. Corner, goalkeeper. O goleiro. De influência, né? Do inglês, goalkeeper. Exato, back. Ele falava back. Para zagueiro. Né? Back porque joga atrás. Né? Sim. Back do inglês. Então foram essas coisas. Aí foi lá, foi legal. Foi uma experiência bem legal. Né? E essas coisas, né, Iso? Quanto mais preparado a gente tiver em vários setores, mais chance de convite vai ter. Ah, sim. Em tudo na vida. Não é convite só para ir ao programa do Jô, mas de tudo. Para dar aula? Porque eu acho, assim, o mais legal de tudo, quanto a gente estuda, eu adoro estudar. Você estuda... E aí você passa uma curiosidade, porque tem todo o material excelente, né, onde a gente trabalha. Mas, além disso, uma coisa a mais. Sabe? Eu acho que isso dá uma... A pessoa fica tão feliz, principalmente o aluno que não conseguiu passar no primeiro ano, porque ele não tinha um embasamento muito forte e tal. E ele quer, no segundo, ele fala, mas isso eu já sei, mas a gente modifica as apostilas e sempre que eu posso, eu levo uma coisa a mais. Eu sei, porque ele fica feliz, ele fica muito feliz. Não sabia isso, professor. Porque as entrelinhas, né? Tem aquilo que é o básico, tem aquilo que é a superfície, é o que os alunos vão ver e vai estar na apostila, vai estar na lousa. Mas é o comentário que você faz, que muita gente às vezes pega, usa, porque percebe que muito do jogo está nas entrelinhas. O que é importante vem nas entrelinhas. Então, eu sei porque eu já vi você dando aula. Eu sempre falo para eles que... O pessoal pensa que é demagogia, juro que não é, pessoal. A aula que eu preparo, para mim, é um momento mágico na minha vida. Eu preciso saber a quem eu vou me dirigir e como eu vou me dirigir. Sim. E qual é a teoria diferente que eu posso colocar ali para acrescentar, não diferente do assunto, mas que dá para acrescentar com história, com geografia, né? Eu falei uma vez aí para eles do Carl Ziegler, o Carraro, que é um querido amigo. Sim, o Carraro. Ele que me passou essa informação. Ele falou, o Carl Ziegler ganhou o prêmio Nobel, hoje fala
Nobel, né? Mas antes falava Nobel, na época da Tá. minha mãe, dos cientistas mais antigos, falavam Nobel. E ele, quando ele ganhou esse prêmio Nobel, perguntaram para ele, a quem que você dedica esse prêmio, né? Pensaram que ele ia se dedicar ao orientador e tal. Ele falou, eu dedico à minha mãe. Aí ele falou, mas por que você vai se dedicar à tua mãe? Você não quer agradecer todo o pessoal que te ajudou no preparo e toda a tua teoria que ganhou o prêmio? Ele falou, não, porque minha mãe, quando ela ia me buscar na escola, ela nunca falou, filho, o que você aprendeu hoje? Ela falou, filho, o que você perguntou para o professor hoje? Então, daí está todo o espírito científico baseado nisso aí, né? Questionamento, né? É questionamento. Questionamento. Por isso que A curiosidade. O aluno não é um número. O aluno ele tem toda a vida, tem uma riqueza muito grande que é dele. E cabe a ele perceber a importância da pergunta. Mas não tenha dúvida, Giba, tem uma coisa que é assim, ó. O aluno faz uma pergunta na sala, você já percebe o seguinte, ele está entendendo. Às vezes a pergunta pode ser de quem não esteja entendendo. Mas quem não está entendendo e pergunta, já tem o caminho aberto para poder entender. Olha que legal né? isso. Mas quando alguém faz uma pergunta, às vezes eu falo, esse rapaz, essa moça está entendendo o que está acontecendo. Porque às vezes não é uma pergunta sacana, não é uma pergunta capciosa para te pegar. Não, não. Ele vem com uma dúvida, né? Porque ele ficou pensando. Isso eu acho assim, um momento muito bom também na sala de aula, quando estou falando lá, alguém levanta a mão e faz uma pergunta, porque daquilo que eu acabei de falar. Quer dizer, ele não está ali só recebendo a informação, né? Anotando desesperadamente, não. Ele está refletindo sobre o que eu estou dizendo. Porra, professor é isso, né? Isso e às vezes, aquela compreensão, ela tem alguma coisinha que ele tem essa deficiência que ele já trouxe da escola, ou da infância, ou da família, que a gente não sabe onde ele conviveu. Que ali é que está pegando, que ele não está entendendo uma coisa que pode parecer óbvia, mas não é óbvia. Para ele não é. E é todo o elo do seu desenvolvimento, né? Isso é uma coisa que a gente que dá aula precisa se policiar para realmente não cometer esse deslize, né? Falar que alguma coisa é óbvia, é muito fácil. Eu me pego, às vezes, cometendo esse erro. Não é possível que você não pode falar isso. Exato, não existe isso, né? A gente não sabe quem está do outro lado, na verdade. Mas deixe-me falar uma coisa. Você falou do momento, né, sublime. Sabe que o momento... A sala de aula é uma coisa muito específica. A gente fica à vontade na sala de aula. Sim, né? muito legal. Mas assim, o momento do ano, que para mim é o grande momento, são 2, né? 3, é o dia da prova. No dia da prova, na primeira fase da federal, na segunda fase da federal, no dia do Enem, são 3 momentos. Eu acordo feliz, porque ali é o dia em que a gente vai ver o trabalho que nós temos. Mas assim, a primeira fase da federal é uma coisa para mim que é um dia que eu resolvo arrumar as coisas em casa, dar uma ajeitada no escritório, porque eu sei que eu vou ter tempo de ficar ali pensando, hoje vai ser a prova, né? Depois a gente vai ver o que aconteceu e tal. No dia seguinte, 2 dias depois, conversar com os alunos. Mas é o dia da recolha, né? A gente plantou lá e vamos ver o que aconteceu, né? Porque o trabalho é em função desses dias. Sim. Né? É o Enem e esses 2 dias, no nosso caso aqui, da Federal do Paraná. Não, né? por exemplo, se você pegar a prova que foi agora, sim. O aluno fala assim, ô Giba, poxa, você sabia que ia cair eletrólise, ia cair termoquímica? Gente, é todo o preparo que a gente faz, mas tem coisas que a gente deu e que não caiu. Sim. Mas a gente tem que cercar ao máximo. Lógico, não. E repete, e fala de novo, insiste. É o que você falou, é a repetição, pelo hábito, né? De você treinar aquilo, você tem confiança na resolução. E a gente vai pecar pelo excesso, não pela falta, né? Exatamente isso que a gente estava conversando. Se for o caso, olha... Estava conversando com o Nadinho sobre isso. A gente peca por excesso. Você jamais vai falar assim, isso não Nunca está... Nunca ouvi falar. Não, isso não vai ter essa, não tem, não existe isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente fica muito tranquilo. E a gratidão é uma coisa... Olha, eu faço questão de ir na hora da prova lá. Você vai falar, poxa, mas dá uma desculpa. Não. Mesmo que eu esteja cansado, eles abraçam a gente, os pais, professor, obrigado por terem vindo. É um momento muito bom. Pô, é muito bom, é uma energia muito boa isso, né? Isso, olha, quem trabalha com um jovem nesse sentido é privilegiado. E você vê aquele menino que entrou no início do ano ali, sim. Não tinha muita ideia do que ele ia fazer, do que ele não estava. Daí está escrevendo bem pra caramba. Sabe, isso, nossa, não tem preço. E vai fazer a mesma coisa pro filho dele. É verdade. Não é? É verdade. É isso mesmo. Ieso, nós estamos com o tempo aí quase em cima. Opa. Mas eu queria que você desse uma
uma finalização aqui, mas não despedida, porque você está sempre presente aí nos nossos corações. Giba, de novo, tá? Eu quero reiterar aqui o agradecimento, tá? Pelo convite. Jamais deixaria de vir. Tá? Eu espero realmente que você melhore o nível dos seus convidados futuramente. Não, tá? pode ficar igual. E eu sei que você vai fazê-lo, tá? Mas assim, eu queria dizer uma coisa que eu sempre tive isso comigo desde que a gente se conhece lá de São Paulo. Né? Cheguei a dar aula para você, Ilso? Em 87. Foi meu aluno no SEMI. Foi, no SEMI. Você era super novo, imagina, novinho de tudo. Bom, eu também era um adolescente, né? Você era um adolescente. Mas eu me lembro, Giba, que quando eu cheguei aqui em Curitiba, lembra? A primeira pessoa que eu encontrei, 2001. 2001. Eu lembro de você ali em cima, perto da cantina. Isso, exatamente. Estava sentado ali. Com os alunos? Com os alunos. Assim, já era final de festa, né, de ano letivo. Você estava com os alunos e eu estava vindo aqui conversar com o pessoal, né, para fazer a transição. E isso foi no final de 2000 para 2001. Então, e você foi a primeira pessoa que me viu ali, lembrou. E eu falei, tô vendo aí, né, como é que vai ser, e você me recebeu ali como se a gente tivesse conversado no dia anterior, né? E não era, né? A gente não se via não sei quanto tempo, né? E tem uma coisa que sempre é uma marca que eu vejo em você, né? E repasso a quem conversa sobre você. Aliás, Luiz Eduardo, um ex-aluno nosso, eu falei que vinha conversar com você, ele mandou um abraço para você. Luiz Eduardo Gauer. Falou, manda um abraço pro Giba. Eu falei, vou estar à tarde com o Giba. Que é assim, você é esta pessoa aqui na sala de aula, na sala dos professores, no restaurante quando a gente almoça, sabe essas coisas? Não muda. Então, isso é uma coisa que eu prezo mesmo. Né? Obrigado. Você é esta pessoa. É dessa maneira, com as suas piadas, com as suas intervenções, com o raciocínio rápido para fazer os trocadilhos, às vezes bons, às vezes maus. Então, eu só posso agradecer realmente, fico muito feliz, né? E torço para que o seu programa, esse momento seu do ANTA, tá, vá muito adiante. Que todo esse trabalho novo seu aqui... Minha vida relaciona a história da minha mãe, do meu pai. Exatamente. Toda a história que eu pude desfrutar aqui em Curitiba. Então, esse quadro aí é do trote da Federal. Olha, você vê. E o Augusto pôde pegar a essência. Olha, você tem mãe, tem o filho, tem a filha. Todo mundo aí, né? Todos aí vibrando com a aprovação que... Eu não tinha reparado, né? A lama ali a lama toda ali, que é uma foto que a gente botou o desenho em cima. Então, vida longa ao programa. Ao programa e à educação nesse país que melhore sempre. Por favor. Eu queria terminar, Iso, até pedir licença para você, com uma citação do Bertrand Russell, né, que era matemático e filósofo, que eu acho muito importante e vou falar para aquela câmera ali. O mundo é cheio de coisas mágicas, pacientemente esperando que nossa percepção fique mais aguçada. Então, tudo que nós falamos aqui, eu e Iso e que as pessoas que vão conviver, tem essa percepção da importância do estudo. Valorize o seu saber, porque isso vai te ajudar muito a melhorar o nosso país também e o mundo. É isso aí. Tchau, gente. Valeu.